Você entra numa sala de aula, aí começa a receber lá a mensagem daquela pessoa que está lá na frente. Quem é esse cara? Eu sugeriria que você pudesse observar e você vai separar em 3 camadas. Existem pessoas que são operadores, aplicadores de narrativas conceituais. Então, se o cara ou a pessoa, né, começa a falar: olha, eu queria falar aqui da minha experiência profissional, aconteceu isso, eu estava em tal lugar, assim, assim, aí estourou tal coisa, aí eu fui lá e consertei, depois eu resolvi fazer isso, fazer aquilo, etc, etc. Então você vai dizer, aquela pessoa é mais operadora, é mais uma aplicadora e veio aqui trazer a experiência, veio disseminar o trabalho que ela tem na operação. Então ela vai falar da operação, ela foi convidada para falar da operação, de contar as histórias que ela teve ali, etc. E tal. Depois você tem o disseminador. É uma pessoa que leu alguns livros, é uma pessoa que organizou determinado tipo de literatura, pegou o livro do Taleb, juntou com o livro do Matt Ridley e depois o Pierre Levy e vai apresentar. Eu vou dizer para vocês como o Taleb pensa. Aí, Depois agora vou apresentar para vocês o Pierre Levy, como é que ele pensa. Depois o Matt Ridley. Então ele apresentou, fez ali um resumo desse pessoal. Então você está diante de um disseminador. Ou então vem uma pessoa que escreveu um livro, produziu um livro, 2, 3, 4 livros, e criou conceitos novos. Você está diante de um conceituador. E aí você vai ter uma outra divisão importante que você vai ter que separar que aquela pessoa, seja ela operadora, conceituadora ou disseminadora, pela ordem, né? Operadora, disseminadora ou conceituadora, se é uma pessoa mais incremental ou mais disruptiva. Uma pessoa mais incremental, ela vai pegar os paradigmas que existem e vai dar uma reproduzida naqueles paradigmas, dando algum tipo de melhoria. Olha, eu estava aqui consertando esse carro, etc. De maneira geral, as pessoas gostam de pegar esse fio aqui e juntar com esse pedaço. Eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente. Fiz isso e está funcionando. E a pessoa fala, o outro chega e fala, cara, chega, não vamos mexer com esse motor, não. Tira o motor todo, bota esse aqui, que funciona e é uma coisa totalmente nova e ninguém fez, mas eu estou fazendo e está funcionando. Então tem o incrementador e o disruptor na operação. Na disseminação, às vezes você também pode ter um cara que faz junções diferentes de pessoas diferentes para chegar a determinadas conclusões diferentes. E conceituadores também disruptivos que criam coisas completamente diferentes. Então a gente tem na sociedade disruptores e incrementadores. E a gente tem conceituadores, disseminadores e operadores. É muito importante fazer essa separação. De maneira geral, eu vejo isso, né? Eu trago essas coisas muito mais da minha experiência, da minha vivência e da literatura que eu já consegui ler até agora, do que de um aprofundamento mais conceitual, entrando na neurociência ou entrando em autores que vão trabalhar mais sobre isso. Mas o que eu percebo é que a gente tem, né, na nossa trajetória de vida profissional, de maneira geral, tem pessoas que vão caminhando nessa direção. Elas começam na operação, depois elas são convidadas a dar aula, vão para a disseminação e em alguns momentos elas conseguem conceituar. E aí elas vão para a conceituação. E aí você pode ter um perfil mais incremental ou mais disruptivo. E qual é a diferença, né? Eu diria que a gente tem uma bancada. Observa as pessoas em torno de você. Repara, olha para as pessoas. Quando a pessoa é muito influenciada pelo ambiente,
A pessoa está o tempo todo falando das coisas que estão acontecendo e como é que essas coisas influenciam. É uma música que está tocando, é um barulho que está ouvindo, o que vai acontecer, isso vai acontecer. Que a pessoa, o ambiente mexe muito com ela, ela não tem uma bancada, ela está com a bancada inovadora pequena. A gente tem uma capacidade de refletir sobre tudo que está à nossa volta, que eu chamo de bancada inovadora da mente, ou bancada interna inovadora, que essa bancada interna, ela traz as coisas para um determinado lugar e reflete sobre essas coisas. Como é que isso que está acontecendo, como é que isso vai me afetar? Isso que eu fiz, como é que eu posso fazer diferente? Essa ideia que esse cara está trazendo, eu vou adotar ou não vou adotar? Então, é como se você separasse as coisas de você e não tivesse as coisas emboladas. As pessoas que têm uma dificuldade de lidar com a vida de maneira melhor, elas têm uma bancada de inovadora também pequena. Elas têm uma bancada menor, porque ela não consegue refletir sobre as coisas. Então, ela pode fazer algo incremental, mas ela vai ter muita dificuldade de fazer algo disruptivo. Eu acho que existe a possibilidade de aumentar essas bancadas inovadoras. As pessoas estão trabalhando muito nessa direção. Como a gente pode aumentar a bancada inovadora das pessoas? Como é que a gente pode exercitar, muscular, como se fosse uma academia da mente? Já disse que essas academias da mente já estão aparecendo e vão surgir, para que a gente possa ampliar essa bancada inovadora, que a gente possa conseguir ampliar isso. Mas tem pessoas que já nascem com isso, não têm o mérito disso, mas já tiveram facilidade. São pessoas que têm uma capacidade de abstração maior, porque a bancada de inovadora é maior. São os disruptivos. E os disruptivos, podem exercer funções operacionais de disseminação ou de conceituação. O que eu estou começando agora com esse artigo é que eu quero escrever um outro e-book, contando a minha trajetória como conceituador, refletindo sobre a conceituação, refletindo sobre incrementalidades e disrupções. E a gente precisa entender que isso tudo é separado, e a gente não vê muito isso quando a gente conversa. As pessoas não entendem, não falam, eu não quero ter uma vida acadêmica, quando na verdade não é uma vida acadêmica, é uma vida de conceituação. Mas a gente vai aprofundar isso. O que você disse? Como é que eu faço depois? Como é que eu estou fazendo aqui no curso? O tempo que eu tenho, que eu dedico aqui ao Bimodais, é de manhã, quando eu estou indo para o trabalho, no carro, eu coloco os áudios que você posta e vou ouvindo. Esse, para mim, é o melhor horário, é onde eu estou ali quase que no estado de meditação, e já te explico por quê. Uma das minhas graduações foi em filosofia, né? E foi o período acadêmico, eu diria que talvez eu tenha mais me deliciado, mais do que engenharia, mais até do que o meu mestrado. Filosofia foi um deleite total. Foi muito bom ter feito o curso de filosofia na UNB. E eu vejo, como é que eu vejo o seu curso? Vejo os seus áudios, o que você posta, praticamente como uma filosofia, uma psicologia, um misto das duas coisas da inovação. Então, eu aproveito por aí, né? Assim, esse é o aprendizado que eu tenho e é onde eu me delicio com os áudios, né? Ver você trabalhando essa questão da filosofia e da psicologia mesmo do inovador. E é por aí que eu viajo. Então, isso no meu dia a dia, eu diria, do meu trabalho, não tem uma aplicação imediata, prática, mas isso serve como um background que eu vou formando, que eu vou criando para mim, que vai me dando subsídio para a vida e para o trabalho.
Então, é assim que eu vejo.